E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção das atividades passadas na última aula. Na última aula não, na última semana, né? Então, sobre o continente africano, ok? Vamos lá, agilizar. Vocês assistiram o vídeo, passei 2 vídeos. Achei os vídeos super interessantes, bastante informação. Dá para ficar revendo e fazer as atividades tirando as dúvidas com o próprio vídeo. Mas vamos lá, vamos fazer uma correção rápida, já que vocês viram o vídeo e estão craques nisso aí, ok? A primeira pergunta: por que geologicamente podemos afirmar que o continente africano e os sul-americanos eram ligados, certo? Por que o continente americano e sul-americano, perdão, e africano eram ligados do ponto de vista geológico há milhares de anos atrás? Vocês estudaram isso já, né? Estão estudando, ou vão estudar melhor esse ano, no caso, já estudaram no 8º ano. Se vocês quiserem, mandem mensagem que eu posso explicar novamente isso para vocês. Mas a teoria da deriva continental, antes disso, os continentes eles eram ligados, não era como é hoje, há bilhões de anos atrás, né? Então, o primeiro a observar que os continentes eram ligados e se separaram foi Alfred Wegener, há 200 anos atrás, né, com a teoria de deriva continental, há quase 200 anos atrás, não chega a 200 anos atrás, tá? Então, observando aqui, ó, o recorte do continente africano, a gente pode observar que a América do Sul, se você pegar o mapa da América do Sul, ele praticamente se encaixa como um quebra-cabeça aqui no continente africano. Isso é uma prova, uma evidência bem visível de que esses continentes eram ligados, né, antigamente. Geologicamente, milhares de anos se separaram. Teoria da deriva continental, que os continentes estão ainda em movimento, né, e é por isso que existe terremoto, abalo sísmico, devido a esses movimentos das placas tectônicas. Então, esse movimento aqui entre a América do Sul e a África é um movimento divergente de separação das placas tectônicas. Por isso que hoje há um Oceano Atlântico entre esses continentes, certo? Então, você pode responder e fazer um resumo disso. Devido à linha do litoral dos continentes que parece se encaixar, e no passado se encaixaram formando um único continente, uma parte do único continente chamado Pangeia, tá? Esse era o continente único, ok? Pangeia, única terra, tá? Pangeia. Essa é a resposta da 1. 2. Qual bioma é típico da região tropical da África? Aliás, uma correção, na região tropical, de clima tropical da África, clima tropical, né? Porque não só tem clima tropical, a África toda é tropical, mas tem um clima tropical típico, tá? Então a pergunta é o bioma dessa, se você não entendeu, é o bioma dessa região, do clima tropical típico, tá? Que é a savana. A resposta é savana. A gente vai falar um pouco mais dela, porque ela está presente em outra pergunta. Então a resposta da 2 é a savana, ok? 3. A África tem uma diversidade muito grande de clima e vegetação. Qual a razão disso? Pela extensão da África e a localização dela. A África fica praticamente no meio do mundo. No centro dela se corta a linha do Equador e ao norte, parte dela Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, ela fica exatamente na faixa tropical e ela é muito extensa. Então, ela tem uma grande diversidade de clima por causa disso, né? De clima e paisagem por conta disso. A África não é só deserto. Tem gente que pensa que a África é só um deserto. Não é. Isso é uma visão errada, estereótipa. Tem clima equatorial úmido, como nossa Amazônia aqui, né? Floresta do Congo. Tem o clima de savana, né? Tem a região de savana, que eu falei, que é o clima tropical típico. E assim vai, ok? Clima de montanha, frio de montanha. Tem clima frio na África também, por incrível que pareça. Bom, qual o nome principal da principal cordilheira do norte do continente africano?
é cadeia Atlas, fica nessa região aqui, ó, cadeia do Atlas, aqui, tá, nessa região, aqui onde fica Marrocos, Argélia e Tunísia, aqui é a Europa, ó, o mapa tá cortando, tá certo? Aqui é o Estreito de Gibraltar, pertinho da Europa, dá para ver a Europa da África, né? Aqui nesse trecho, aqui no Estreito de Gibraltar, pertence à Inglaterra, ali na Espanha, aqui é a Espanha, aqui é a África, ok? Dá para ver um continente e o outro, é de tão estreito que é. Aqui é o mar Mediterrâneo, certo? A Europa está a norte da África, ok? Vamos lá, número 5. Quais as características físicas da porção central do continente africano? É ali que fica a savana, tá, gente? Longas planícies, que a gente vê nos filmes de animais, aqueles animais exóticos, né, que só tem na África, a girafa, o leão, o elefante, aquele cenário do filme Rei Leão. Ali é a porção central do continente africano. Clima tropical típico, parece um pouco com a nossa caatinga no Nordeste, né? Com rios intermitentes também. Pouco não, parece bastante, aliás. O que é rio intermitente? Só ocorre em tempo de cheia, eles secam, então os animais têm que ficar transitando, como vocês viram no vídeo, né? Transitando em busca de água, ok? Essa é a porção central do continente africano. Número 6? Sim, número 6. Cite a montanha mais alta da África. É o Monte Kilimanjaro. Fica aqui, ó. Fica entre o Quênia. Fica aqui no Quênia, certo? Uns 5.200 metros. É o Monte Kilimanjaro. Fica mais ou menos essa região aqui, tá vendo? Tem neve, como eu falei, clima frio no topo do Monte Kilimanjaro, ou Kilimanjaro, depende, né? Tem gente falando Kilimanjaro. É neve contínua de tão alta que é essa montanha, certo? Então, para você ver que a diversidade da paisagem do continente africano, Monte Kilimanjaro. Lá na cadeia do Atlas, que fica no norte, que eu já falei na outra alternativa, também tem neve. Olha que interessante, você do deserto, você avistando, né, no norte do Saara, você avistando essa cadeia do Atlas, você vê neve no topo da cadeia. Interessante, né? Vamos lá? 7. Rio mais extenso da África, Rio Nilo. Lembra da história do Moisés, que está na Bíblia, tem o filme Moisés também. Então é o Rio Nilo, por isso que o Egito Antigo era tão próspero, porque ali se concentrou essa civilização tão antiga, né? Até hoje é uma região muito rica por estar em torno do segundo rio mais extenso do mundo, né? O segundo maior rio do planeta. Qual o primeiro? É o nosso Rio Amazonas, ok? O que é o Sahel? O Sahel fica aqui, ó. O Sahel fica aqui mais ou menos, ó. Fica na fronteira do deserto do Saara com a faixa equatorial, de clima equatorial, da floresta equatorial úmida da África. Fica na fronteira. Então ali é uma região muito fértil para a agricultura. Por isso é importante essa região. De bastante ocupação humana também, por conta disso. O solo é bastante rico, né? Porque fica... quando fala faixa de transição, é que vai transitar para o deserto, está saindo da floresta para o deserto, ok, gente? Esse é o Sahel, chamado Sahel. 9. Quais são as características do chifre da África e do Golfo da Guiné? Regiões mais pobres do mundo, que a gente vê esses conflitos armados devido a milícias ali querendo um controle político e o controle também da exploração de recursos minerais como o diamante, por exemplo, acaba explorando as pessoas, né? Embora seja lugares são grandes promissoras mineralmente falando, porém são também muito pobres de comidas e de alimento, onde a gente vê situação de extrema pobreza e fome. Tá? Essa é a característica dessas duas regiões da África. Quando a gente fala de pobreza,
quando a gente tem esse estereótipo de pobreza na África, é dessas regiões que a gente está falando, ok, gente? É o Chifre da África e o Golfo da Guiné. 10. Onde se concentra a população branca do continente africano. Acima do Saara, ao norte do Saara, nessa região aqui, ok? Nessa região aqui se concentra a população branca do continente africano. Sim, né? Nem todo o continente africano a população é negra. Nessa região, conhecida como Maghreb, fica localizada pessoas que são descendentes dos muçulmanos e são, então, hoje, uma grande maioria muçulmanos que ocuparam essa região. Ali fica uma população de pele mais clara, ali praticamente não há negros, ok? Nessa região. Então, o limite, o Saara, responde até outra pergunta, né? Acaba o Saara sendo um limite para essas duas regiões. Uma África branca, uma chamada como Maghreb, né? E a África subsaariana. Que é número 11? Isso. Quais são as características sociais da África subsaariana? População negra, né? Um pouco mais pobre, região, exceto a África do Sul, que é um país mais... É o país mais rico do continente africano, isso por contextos históricos, sociais também, tá? Mas a África subsaariana ali é concentrada a população negra, né? Que passa por alguns problemas que nós já conhecemos, problemas sociais de má distribuição de renda, saneamento básico precário, ok? Típico de país subdesenvolvido mesmo, ok? 12. Por que podemos considerar o deserto do Saara região limite do continente? Foi porque exatamente o que eu acabei de falar. O deserto do Saara, ele divide a África subsaariana do norte da África. A África negra, população negra, né? E ao norte ao sul, a África subsaariana negra, e ao norte do deserto do Saara, o Maghreb, de uma maioria muçulmana, uma população branca, entendeu? Por isso que é dado um limite natural, né, do continente africano. Ok, pessoal? Você consegue. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vê o vídeo de novo, mas faça a sua própria correção, ok? Qualquer coisa pode me contactar, até via WhatsApp, beleza? Um abraço, até a próxima.